muito mais mega na sua vida. Eleições 2020 é aqui na Rádio Mega Hits MS. Informações direto das urnas para você, amigo ouvinte. Uma equipe de repórteres o dia inteiro, trazendo as informações em tempo real, com flashes ao vivo durante a programação, com tudo que vai acontecer nas eleições 2020. Fique ligado e bem informado. Eleições 2020 é aqui na Rádio Mega Hits MS. Muito mais mega na sua vida. Às 10 horas, para você conectado na melhor Rádio Mega Hits MS, hoje, 27, isso mesmo, de outubro de 2020. Damos continuidade à rodada de entrevista com os candidatos à Prefeitura de Campo Grande. Vamos fazer aquela jogadinha mágica para poder chegar ali do outro lado, aonde está as pessoas nos visualizando. Meu diretor, vamos dar um espacinho aqui, ó. Pronto, coisa mais linda do mundo. Microfone de número 2, diretor. Número 3, aí sim, ó, vamos lá. Aqui, muito bem. Vamos chegar agora aqui para você. Muito bom dia, prazer. A gente começa mais uma rodada de entrevista com o candidato à Prefeitura de Campo Grande. Eu sou o Daniel Bignardi e eu vou junto com você nessa levada rumo à democracia. Duração de 27 a 30 minutos. Nosso compromisso, é claro, como eu sempre digo, é com o plano de governo de cada candidato, discutir quais são as propostas para os próximos 4 anos de gestão. Os temas, as perguntas são as mesmas para todos os candidatos, podendo haver apenas uma interpretação diferente para você ir do outro lado. Então vem comigo, com o meu convidado, já está aqui, que é o Guto Scarpante, do Partido Novo. Microfone de número 2 para o diretorzinho aqui, ó. 1, 2, ok. Guto Scarpante, do Partido Novo. Quero, é claro, agradecer a sua presença e já começar na primeira pergunta. Você escolheu a Priscila como a sua vice. Por que dessa escolha? E reforço. Seja bem-vindo. Obrigado, Daniel. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Mega Hits MS. Eu escolhi a Priscila porque Priscila está com a gente lá no Partido Novo desde 2016, desde 2017, e ela tem um alinhamento ideológico, de práticas, muito afinado com o que eu defendo, com o que a gente defende lá no Partido Novo. Ela também foi candidata a deputada federal em 2018, foi a deputada federal mais votada do nosso partido, e ela tem um histórico pessoal e profissional muito bom. Ela foi dentista da rede pública por 16 anos, ela hoje é concursada do Tribunal de Contas do Estado e está cedida ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público de Contas. Então ela tem uma experiência de investigação, essa questão de estudo de licitações, desvio de recursos, muito boa, que vem aí complementar, porque o meu histórico é mais de gestão administrativa e ela tem essa pegada mais investigativa, né? Então acho que uma coisa complementa a outra, além de ela ser uma mulher guerreira também, mãe, e é uma pessoa que eu admiro bastante. Muito bem. Para você que se chega aqui comigo, vamos então para os nossos temas. Os temas que foram escolhidos aqui para poder fazer parte dessa nossa rodada de entrevista, quase chegando ao final dos candidatos à Prefeitura de Campo Grande. Vamos começar com saúde, Guto. No seu plano de governo, está dizendo que você pretende concluir as obras inacabadas das EMEIs, que ficaram pendentes de entrega na gestão anterior, e promover uma criação de novas unidades. A pergunta que eu faço para você com relação à educação, tá? Só para a gente distribuir o tema aqui, vamos começar com a educação, já comecei com ele. Tem dinheiro para isso, essa ampliação, e é possível mudar essa questão das vagas? Porque entra gestão, sai gestão, a gente tem a mesma questão. Questão de vaga, questão de creches, questão de escola. Dá para mudar? Dá para mudar, e é o que eu coloco no meu plano de governo, Daniel, porque assim, tudo depende de uma economia de recursos públicos, né? Então, o ponto principal do meu plano é enxugar a máquina pública. A gente reduziu o número de cargos comissionados, praticamente extinguindo eles ali. A minha ideia é promover
processo seletivo dando preferência para os funcionários públicos concursados das próprias secretarias para que ocupem aí as vagas de diretoria, né? Então, acabar aí com cargos desnecessários e dar preferência para os cargos de chefia para quem já é da própria secretaria, quem é concursado. Então, precisamos reduzir o número de secretarias também, acabar com os privilégios da vida política, como verbas indenizatórias exorbitantes, carros de representação, motorista particular, banquetes, homenagens, festas. Tudo que é privilégio a gente tem que cortar, tem que trazer uma parceria com o setor privado, onde o Estado é ineficiente. Então, chamando o setor privado para a gente repassar essa despesa municipal e, consequentemente, entregar um serviço público de qualidade também é muito importante. Então, realizando essas 3 medidas aí, eu acredito que nós vamos conseguir fazer sobrar dinheiro para investir onde realmente é necessário, que é no caso da saúde, segurança, infraestrutura e educação, como você mencionou, que eu coloco no meu plano de governo, terminar as obras das EMEIs inacabadas e também melhorar os ambientes escolares, né? Questão de salas de aula, ambientes externos, entregar o material em tempo, né? Sem atraso, no caso de uniforme, materiais escolares. A gente tem como fazer isso desde que a gente economize o dinheiro do pagador de imposto de Campo Grande. Então, o foco é reduzir despesa para investir onde realmente é necessário, como no caso da educação das EMEIs que você mencionou aqui. Você acabou de falar com relação ao profissional, né? Eu notei no seu plano de governo, em todas as áreas, quando a gente fala de saúde, de mobilidade urbana, de educação, o seu plano de governo ele foca também muito no profissional que faz isso acontecer. Na educação, você fala também em ampliar a questão do professor que atende a pessoa com deficiência. No seu plano de governo, você fala nesse preparar o ambiente escolar. O que a gente vê hoje é realmente um plano de governo aí que foca nesse quesito. Eu falo, dá para fazer porque parece tão distante às vezes uma realidade do professor que está na sala de aula, que tem que ter com 30, 40 alunos e parece que não chega essas medidas a ele. Dá para fazer desde que tenha foco, né? Eu sempre falo que o foco tem que ser em entregar serviço de qualidade. Até um dos meus compromissos do plano de governo é não se candidatar à reeleição, porque eu acho que a partir do momento que o gestor ele começa a se preocupar em se reeleger, ele perde o foco em melhorar a vida das pessoas, como no caso aí dos profissionais de educação. Vimos que teve uma redução expressiva do número de profissionais aptos a trabalhar com crianças com deficiência, uma coisa que é inaceitável, né? Porque existe todo um tratamento, um progresso entre o relacionamento o professor e aluno das crianças com deficiência. Então, você cortar isso realmente é um grande pecado. A gente tem um caso excessivo de contratações temporárias. Isso já se tornou uma prática usual, quando deveria ser aí uma ação de contingenciamento mesmo, assim, de urgência, né? Uma contratação emergencial, hoje se tornou uma prática normal, então um profissional de educação muitas vezes não tem nem a segurança de desenvolver o seu trabalho corretamente. São coisas que a gente quer mudar e a gente vai mudar tendo sucesso nas eleições. Muito bem, vamos para o nosso próximo tema, que agora sim é saúde. O que importa ao nosso campograndense, uma questão bem complexa com relação à saúde. No seu plano de governo, Guto, você está dizendo que vai buscar formas de melhorar o acesso a consultas médicas, exames e diagnóstico, aumentar o número de leitos hospitalares através do convênio com hospitais privados, né? Também diz que vai melhorar a infraestrutura das unidades básicas de saúde. O que eu quero dizer para você, fala para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, na saúde, qual será a prioridade? Chegou lá, ó, dia 1º de janeiro de 21, tô lá. Como que vai ser esse trabalho? Isso aqui, o que está no plano de governo, vai acontecer? Vai acontecer, é perfeitamente possível. A prioridade é aumentar o número de leitos oferecidos à sociedade campograndense através de parceria com o setor privado novamente. Existem leitos disponíveis no setor privado.
só que ele ainda não foi contratualizado pelo município para ofertar esses leitos ao setor público, no caso, né? Então, eu acredito que é desnecessário você criar estruturas físicas novas, criar um hospital, um prédio novo de hospital, sendo que a gente pode fazer essa contratualização da rede privada e de cara já oferecer esses novos leitos para o setor público, para a sociedade campograndense. E a mesma coisa com os exames. A gente não pode aceitar que um exame médico demore 2 anos, 3 anos. E a gente tem o setor privado que pode trabalhar através de um terceiro turno. Ele abre um terceiro turno e aí faz uma parceria com o setor público para oferecer esses exames aí para quem está nessa fila. Isso já foi comprovadamente possível através lá do governo de São Paulo, do município de São Paulo, em 2016, 2017, vimos que isso foi solucionado em 1 ano, e a gente pode perfeitamente replicar isso aqui em Campo Grande. Então a prioridade, lógico, vai ser aumentar o número de leitos e reduzir, acabar com essa fila de exames, e conforme eu disse também no caso das EMEIs, a partir do momento que a gente tiver o foco em reduzir o tamanho do Estado, exigir menos dos pagadores de impostos de Campo Grande, fazer sobrar dinheiro em caixa para investir onde realmente é necessário, nós vamos ter dinheiro para melhorar e reformar também os postos de saúde, né, os equipamentos de saúde que a gente tem aqui em Campo Grande, muitas vezes também deixam a desejar para o usuário. Quando a gente fala de público-privado, as pessoas têm ideia que é possível trazer a iniciativa privada para a saúde, ou inclusive para a educação ou para a mobilidade urbana, tendo um custo para eles e para a população mais barato, porque quando a gente fala em iniciativa privada, a pessoa pensa na terceirização de uma forma mais cara. Como que pensa o candidato com relação a isso? Dá para trazer iniciativa privada, melhorar a saúde, educação e mobilidade, sem que realmente fique mais caro para a população? Sim, é muito pelo contrário, né? Quando a gente faz uma parceria público-privada, os custos são menores. Você imagina a burocracia do setor estatal, do governo, né? Para construir, por exemplo, um posto de saúde, você tem que fazer uma licitação para construir o prédio. Aí depois tem que fazer outra licitação para você adquirir os equipamentos. Aí depois tem que fazer um concurso para contratar os profissionais. Tudo isso é muito moroso, demora demais. A gente sabe que o setor público também muitas vezes deixa a desejar em relação ao pagamento. Quando você vai fazer um orçamento de uma licitação para um órgão público, geralmente eles colocam sobrepreço, custo Brasil, né? Então, quando existe a parceria público-privada, é o mesmo serviço que está sendo oferecido para o setor privado. O mesmo serviço que está sendo oferecido pelo setor privado, ele vai ser oferecido para o setor público também com o mesmo valor. É preço de mercado. Então custa menos e é mais rápido. Muito bem, para você que chega comigo aqui, ó, pelo rádio, para você aqui em imagem, muito bom dia. Nosso convidado de hoje é o Guto Scarpante, do Partido Novo, na rodada de entrevista com os candidatos à Prefeitura de Campo Grande. Vamos para o nosso próximo tema, aquele tema famoso, mobilidade urbana. No plano de governo do candidato, está dizendo que vai estimular outras modalidades de transporte, como os aplicativos de mobilidade urbana, e simplificar o regramento das modalidades já existentes. Também vai dizer que exige o cumprimento do contrato com relação ao consórcio Guaicurus, ao famoso busão nosso de cada dia. Quando a gente fala em mobilidade urbana, a gente sempre lembra da primeira coisa, busão. É aquilo que nós pegamos todo santo dia para vir para a rádio ou para ir para o seu serviço. Com relação a esse contrato e com relação a essa mudança, porque nós temos aqui hoje os aplicativos que resolvem essa mobilidade, o que pensa o candidato? A gente primeiramente tem que fazer uma varredura muito detalhada do contrato consórcio Guaicurus. No meu entendimento, tem muitas cláusulas que não estão sendo cumpridas, como a quantidade de veículos ofertada, a questão do tempo de uso desses veículos, muitos veículos já defasados, velhos, né, acima do tempo permitido ali pelo contrato. Tem também a questão dos terminais, que é uma obrigação de manutenção do consórcio Guaicurus, e a gente
pode observar vários terminais que deixam muito a desejar. Então, tudo que está sendo descumprido, a gente tem que fazer ser cumprido, né? A gente não pode ter uma agência de fiscalização igual a Gereg, que perdoa mais de 80% todas as infrações do consórcio Guaicurus. Agora, a gente teve a notícia essa semana que vai subir novamente a tarifa de ônibus. Pô, a gente já está pagando R$ 4,20. Vai subir para quanto agora, né? Tem uma questão aí também do transbordo, né? Se a pessoa, por causa do atraso dos ônibus, a pessoa às vezes está tendo que pagar 2, 3... Famosa integração. A integração, né? Tendo que pagar 2, 3 vezes a mesma tarifa para chegar ao seu trabalho, à sua casa. Então, tudo isso é inadmissível. A gente tem que fazer cumprir o contrato para trazer melhores serviços para o usuário. Que quem paga o pato, na verdade, é o usuário. Fica a prefeitura e o consórcio brigando e o usuário de ônibus fica sofrendo as consequências. Isso não é justo. A gente tem que sempre pensar em quem tem que pegar o ônibus ali 5 horas da manhã para chegar no trabalho às 7. A gente tem que aumentar o tempo melhorar o tempo de viagem, né? Então, cumprir as cláusulas contratuais do consórcio Guaicurus é o mínimo que a gente pode fazer. E estimular outras modalidades de transporte, como os aplicativos de mobilidade, o Uber, o 99 Táxi, Cabify. E não só facilitar a vida dos aplicativos, mas também dos mototaxistas e dos taxistas. Todo mundo precisa ser incentivado a trabalhar, precisa ter a facilidade para desenvolver o seu trabalho, porque, afinal de contas, quando a gente tem um ambiente de livre comércio, de livre concorrência, quem colhe os frutos positivos disso daí é o usuário. Onde a gente tem um ambiente de livre concorrência, os produtos são melhores e os preços são menores. A gente pode observar isso como os celulares mesmo, né? Antigamente, quando era estatal, você quase não tinha modelo de celular, era caro pra caramba para você realizar uma ligação, receber uma ligação. Na época, você pagava para receber ligação. Depois que teve essa desestatização e estímulo ao livre comércio, à livre concorrência, olha o tanto de aparelho que a gente tem, as tarifas são baixíssimas. Hoje, com R$50 por mês, você tem praticamente um celular ilimitado, de voz e dados, né? Então, a livre concorrência traz isso, melhores produtos e menores serviços, e é justamente isso que a gente quer fazer em relação à mobilidade urbana aqui de Campo Grande. Deixa eu só fazer um adendo com relação a essa questão da mobilidade urbana. A gente está falando de público-privado, né? Hoje nós temos o consórcio Guaicurus, que é privado, tem uma concessão, mas é uma empresa que gera esse transporte. Quando a gente fala em saúde e educação, e você falou em fiscalização, quando eu falo, olha, Daniel, vou privatizar, digamos assim, já vem, olha, consórcio Guaicurus, que é uma empresa privada e não presta. Dá para fazer isso nas outras áreas, fiscalizando mais e levando essa qualidade que precisa mesmo? Sem assustar o nosso ouvinte, nosso telespectador. Quando você fala privado, as pessoas têm um pé atrás com isso ainda. O que o candidato diz? Eu acho que podem até ter o pé atrás, mas não deveriam, porque tudo que é privado funciona melhor que o público. Se você conseguir pensar em alguma coisa que funciona melhor aí no setor público do que o privado, você me fala aqui que a gente pode discutir. Mas eu sempre falo o seguinte: quando você vai fazer uma desestatização, quando você vai fazer uma parceria público-privada, não adianta você fazer isso sem ter a promoção do livre mercado. Se você não tiver concorrência, você vai estar simplesmente criando um monopólio como é o caso do consórcio, né? Então, promover a livre concorrência é super importante também em todos os setores, para que a gente tenha mais atores econômicos ali que possam disputar entre si e oferecer o melhor serviço para o usuário, que é a população aqui de Campo Grande. Vamos então continuar em mobilidade urbana, mas eu quero que você fale para mim com relação à acessibilidade de Campo Grande, né? Hoje a gente tem uma Campo Grande com pouca acessibilidade. No seu plano de governo fala dessa acessibilidade, mas também fala de incentivo às ciclovias, que também seria uma outra alternativa do transporte, né? A gente poderia ter o ônibus, os aplicativos e as ciclovias que precisam ser ampliadas em Campo Grande. Dá para fazer acessibilidade em Campo Grande? Dá para fazer mais ciclovias? O que pensa o plano de governo do candidato? Dá para fazer mais ciclovias. Eu acho que a gente tem uma quilometragem de ciclovias boa aqui em Campo Grande. Tem bastante ciclovia. Muitas vezes elas precisam de um cuidado maior, uma iluminação, uma sinalização melhor, né? Então isso daí a gente pretende melhorar e ampliar também a questão de ciclovias, melhorar a sinalização. Você falou uma coisa bacana de acessibilidade, né? No meu plano de governo, eu coloco a questão da acessibilidade assim.
Hoje, a calçada ela é municipal, mas a responsabilidade da calçada é do dono da casa, do dono do terreno, né? Então, se você está irregular, a prefeitura vai lá e te multa. Só que a calçada é da prefeitura. A prefeitura mesmo não vai lá colocar acessibilidade para você. Então, eu coloquei no meu plano de governo a concessão de incentivos tributários para que o dono daquela residência promova a acessibilidade da calçada. Então, a residência que tiver a calçada de acordo com as regras de acessibilidade teria um desconto no IPTU. Então, dessa forma, você estimula as próprias pessoas a promoverem a acessibilidade que a gente precisa aí para a locomoção das pessoas com deficiência. Muito bem, agora são 10h20, para você que se conecta comigo pela nossa fanpage. Bom dia para você, tempinho agradável hoje em Campo Grande. Já tomou seu cafezinho às 10 horas? Eu tomei o meu, e você, como está aí? Vem comigo que a gente está entrevistando o candidato Guto Scarpante do Novo, na rodada de entrevista com os candidatos à Prefeitura de Campo Grande. Vamos para a geração de emprego, candidato. A gente tem aqui 2 polos industriais, né? E como trazer o empresário, o grande empresário para Campo Grande, e como incentivar o novo, o pequeno empresário, que foram os mais afetados com a pandemia. A gestão pública, dá para dar um incentivo a mais na geração de emprego? Com certeza, dá sim. E a receita aí é a mesma, tanto para o grande quanto para o pequeno. Eu não gosto muito dessa política de concessão de incentivos para apenas uma empresa de um determinado setor, porque isso daí, como disse anteriormente, gera um monopólio e acaba criando uma reserva de mercado. Então, a minha proposta, tanto para o grande quanto para o pequeno, eu venho do mercado privado, sempre trabalhei como um pequeno empresário, e eu sei das dificuldades do pequeno empresário. Muitas vezes a gente vê só incentivos grandes, e para os pequenos, que são mais de 95% das empresas do município, muitas vezes não tem quase nada. Então, a minha proposta é extinguir processos regulatórios que não agregam valor ao empreendedor e ao cidadão campograndense também, simplificar tributos, taxas, licenças, tornar mais viável o seu pagamento. Hoje no Brasil a gente gasta cerca de 1.500 horas por ano só para apurar imposto. Olha o tanto de desperdício de recurso financeiro e de tempo que isso não gera. A gente tem que tornar o ambiente de negócio mais agradável para o empreendedor, facilitar, porque quem gera riqueza são os empreendedores, são os trabalhadores, são os indivíduos, não o Estado. Então o Estado ele tem que deixar de atrapalhar a vida do empreendedor. E é isso que nós vamos fazer aqui em Campo Grande, através de uma profunda desburocratização, implementação da MP da Liberdade Econômica, que ela tem que ser regulamentada a nível municipal. Existe essa lei federal, mas ainda não foi regulamentada aqui no município. Nós vamos promover essa regulamentação de imediato e vamos tornar a vida de quem empreende em Campo Grande muito mais fácil. E essa é a melhor contribuição que o gestor público pode dar. Facilitar a vida de quem quer trabalhar, gerar riqueza e deixar de atrapalhar. Isso daí vai valer tanto para o grande quanto para o pequeno. Vamos trazer empresas de fora, mas pelas qualidades que a gente tem aqui no nosso município, pela facilidade de fazer negócio que a gente tem. E não simplesmente ficar dando incentivo fiscal, porque aí acaba o incentivo fiscal, a empresa vai embora e isso não agrega muita coisa aqui no nosso município. Muito bem, vamos então para o nosso último tema. Eu sempre digo, Guto, que saúde, mobilidade urbana, educação, segurança, a gente precisa fazer isso acontecer. E para isso acontecer, precisa do servidor público, aquilo que faz a máquina girar. Dá para incentivar o servidor público já ali que está, diminuir aquele inchaço que você falou no começo da máquina pública, no tal das pessoas que vêm na contratação. No plano de governo do candidato, o que pensa com relação ao servidor público de Campo Grande? A gente tem total condição de fazer uma revisão de plano de cargos e carreiras, né? Isso daí está no poder da caneta do prefeito, para estimular e melhorar a vida do funcionário público de carreira e ter incentivos positivos, né? Igual eu disse anteriormente. A equipe de secretariado, geralmente, ela é montada através dos acordos políticos que acontecem durante a campanha. Como eu não faço coligação com ninguém, eu não tenho compromisso com nenhum grupo político, nenhum grupo de poder, não sou filho de político, não tenho parentes políticos, a minha candidatura é a única que tem essa proposição de fazer um concurso, de fazer um processo seletivo
para ocupar todos os cargos das secretarias e os cargos de chefia com os funcionários das secretarias mesmo, funcionários concursados. Então, essa vai ser a melhor forma de você valorizar o funcionário público, que é oferecer a oportunidade dele ocupar um cargo de diretoria e valorizar. Muitas vezes a gente tem ali funcionários públicos de 10, 15 anos que seriam perfeitos para ocupar os cargos de diretoria, mas são descartados por causa de indicação política. Isso na nossa gestão não vai ter, porque, igual eu te falei, eu não tenho compromisso com ninguém, meu compromisso é entregar serviço de qualidade. Vou entregar serviço de qualidade através das pessoas que têm o conhecimento de como fazer isso, que são os funcionários públicos de carreira que estão lá nas secretarias. A gente fala de crise econômica, eu acho que nessa pandemia as pessoas falam muito do poder público tendo menos dinheiro para investir. Dá para pensar em concurso para sanar essa dificuldade da falta de funcionário também e tirar as pessoas que são indicadas e que estão ali por um tempo, por questões políticas, igual mesmo você disse? Dá, com certeza. É só querer, né? Isso está bem claro no meu plano de governo, é a gente tirar esses desvios, né, dos recursos públicos e focar na entrega de concurso, de saúde, educação, segurança. Só que isso só vai acontecer se tiver a visão realmente de fazer mais com menos, de promover uma profunda reformulação, uma reforma administrativa, cortar gasto até no papel ali que vai para o lixo, em tudo. É igual a gente faz na nossa casa. Quando aperta as contas, a gente dá um jeito, economiza, deixa de fazer uma coisa ali para dar preferência para outra que é mais importante. Infelizmente, a gente não vê isso no setor público porque a receita deles é muito fácil. Eles aumentam os gastos públicos e mandam a conta para a gente através do aumento de imposto, aumento de taxa, aumento de licença. E é justamente o contrário disso que a gente tem que fazer. A gente tem que promover uma redução expressiva para justamente fazer sobrar dinheiro e aplicar onde é importante, como na contratação de funcionários através de concurso, arrumar os postos de saúde, arrumar as unidades escolares e promover melhores serviços. Então, se não tiver esse foco de reduzir para fazer mais, aí qualquer promessa é uma promessa ao vento, né? Não vai ser realizável. Muito bem, chegamos ao final dessa nossa conversa. Eu não gosto de dizer nem entrevista, eu gosto de dizer uma conversa, um bate-papo, aquela conversa boa com o candidato a prefeito de Campo Grande, Guto Scarpante do Novo, nessa rodada de entrevista com os candidatos a prefeito. Bom, quero deixar as suas considerações finais, fica à vontade para falar com o nosso ouvinte, com o nosso espectador da fanpage também. Em nome de todo o time da Rádio Mega Hits, agradecer pela presença. É muito bom saber que teve disponibilidade de estar aqui com a gente. Espero que retorne mais vezes. Obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui com você. Queria passar um recado final para os ouvintes e telespectadores da Mega Hits MS. Gostaria que vocês procurassem um pouco mais de informação nesses 30 minutos. É muito rápido para a gente passar tudo, né? Então procurem lá no Guto Scarpante Novo, Facebook, Instagram e Twitter. E acessem a minha página na internet, que é guto30.com.br. Guto 30 numeral, né? guto30.com.br. Falar para vocês que eu estou aqui na política porque estava indignado com toda essa situação que a gente encontra de corrupção, de ineficiência. Sou uma pessoa comum como vocês que decidiu sair da indignação e partir para a ação, promover uma renovação na política, fazer as coisas diferentes. Eu venho de um partido político que não usa nem R$1 de fundo partidário e nem R$1 de fundo eleitoral. Esse ano a gente devolveu 36 milhões de reais de fundo eleitoral. Estamos tentando devolver 35 milhões de reais de fundo partidário. Todos os candidatos do Partido Novo assinam um termo de compromisso dizendo que vão economizar 50% todo o custo de mandato, abrindo mão de privilégios, como motorista particular, carro oficial, vale terno, auxílio, qualquer tipo de auxílio, não aceitamos. E todos assinam o termo de compromisso dizendo que vão cumprir o mandato integralmente. 4 anos, sem ter a surpresa de votar num candidato e em 2 anos ele tentar outra vaga e aí a pessoa que você votou já não vai mais estar lá. A gente não aceita carreirismo político no Novo. Você nunca vai ver um candidato do Novo por 4, 5 mandatos no mesmo cargo. Isso é proibido lá.
A gente tem gestão partidária independente, isso quer dizer que quem ocupa um cargo no diretório não pode ser político e político não pode ser presidente de diretório, justamente para ter quem fiscaliza as ações desses políticos, né? Então, tudo isso você não vai ver em nenhum outro partido. Só o Partido Novo oferece isso mesmo. Eu fiz um processo seletivo para estar aqui. Não sou amigo de nenhum político famoso, não sou amigo de nenhum cacique político. Lá no Novo, qualquer um pode ser candidato. Se você tem vontade de ser candidato, entra para o Novo, você vai fazer um processo seletivo, você tem que comprovar que você tem capacidade para exercer o cargo que você está almejando. Mas se você tiver essa capacidade, você vai ser candidato pelo Novo, sem precisar ficar devendo favor para ninguém e sem precisar ser amigo de nenhum político. Faz um processo seletivo. Eu estou aqui graças ao processo seletivo. Então, todos esses diferenciais a gente só vai achar no Novo. Para promover todas as mudanças que a gente deseja, a gente tem que fazer com novas pessoas e novas práticas. Os políticos que estão aí não entregaram os resultados que a gente deseja. E se a gente não tiver novas práticas, a gente não vai ter resultado diferente. Às 10h30, finalizamos a nossa conversa com Guto Scarpante, candidato a prefeito de Campo Grande pelo Novo. Essa foi a nossa contribuição para a democracia. Ouvir propostas e, é claro, tem vários temas. O plano, como eu sempre digo nas outras entrevistas, os candidatos têm várias propostas no plano de governo. Tem segurança pública, lazer, educação. Eu sempre digo para você, meu filho, minha filha, dá um Google, vai lá, coloca propostas, plano de governo, candidatos à prefeitura de Campo Grande, você vai encontrar o plano de governo dos candidatos, vai ler um pouco mais as propostas dele. Esse foi um pitaco, só para você entender como que ele pensa nesse nosso ao vivão aqui. Eu, Daniel Bignart, agradeço você, Edu. Tá chegando ao finalzinho da nossa rodada, né? São 15 candidatos à prefeitura. Amanhã é a vez do candidato do PCO, Thiago Assad. Para você que ficou comigo, como eu sempre digo, meu diretor, Rádio Mega Hits é muito mais democracia na sua vida. Bom dia.